Jejum alimentar na prática. Nesse vídeo você vai aprender a fazer jejum definitivamente e passo a passo. O que é jejum? Jejum é ficar sem comer. Então, se você tem uma janela de um dia de 24 horas, por exemplo, se você faz uma refeição às 8 horas da manhã, outra ao meio-dia, e outra às 18 horas, de 8 da manhã até às 18 horas é a sua janela de alimentação. Entre as 18 horas de um dia e as 8 horas da manhã do outro dia é a janela não alimentada, ou seja, o jejum. Então, jejum nada mais é do que ficar sem comer. Eu comi, parei de comer, entrei em jejum. Ah, eu dormi, é jejum? É jejum, continua em jejum. Enquanto você não comer, você está em jejum. Simples assim. Então, existe jejum intermitente, que seria um jejum aí inferior a 24 horas. Então, se você fizer um jejum de 2 horas, 3 horas, 4 horas, 10 horas, 20, até 24 horas de jejum, 24 horas sem comer, a gente considera, né, jejum intermitente. Você faz isso de forma intermitente. E existe o jejum prolongado, acima de 24 horas, 36 horas, 48 horas. 2 dias, 3 dias, 10 dias, como eu fiz recentemente, em janeiro agora. E o que pode comer ou beber no jejum? Bom, existem dois tipos de jejum: jejum calórico, jejum metabólico. Existem vários tipos de jejum, mas esses são os mais comuns. No jejum calórico, não pode comer nada, absolutamente nada, comida. No jejum metabólico, pode ser tolerado até umas 500 calorias de gordura ou proteína, mais gordura. Porque a ideia é não estimular um hormônio chamado insulina durante o jejum. Então, o que pode beber no jejum calórico? No jejum calórico, você pode tomar até uma aguinha com limão, uma água com sal, chás, cafés, simples assim. Agora, no jejum metabólico, entram bebidas à base de gordura, principalmente. Por exemplo, uma colherzinha de manteiga no café, um pouquinho de TCM ou óleo de coco. TCM é o óleo de coco mais purificado, ou um caldo de ossos. Então, seriam bebidas que têm um pouco de caloria, preferencialmente de gordura, e não quebram o jejum metabólico. Quais são os benefícios do jejum? Para que vai ficar sem comer várias horas, vários dias? Os benefícios são inúmeros. Muitos deles, inclusive, a gente nem conhece. Mas, por exemplo, os benefícios mais práticos, mais fáceis. Domínio da fome. Então, quando a gente passa a dominar o jejum, a gente consegue lidar melhor com a fome. Domínio do autocontrole, de dizer não para várias coisas. A fome é um dos instintos mais básicos, e quando a gente consegue dizer não para a fome, a gente consegue dizer não para várias coisas. Melhoria da saúde metabólica, né? O jejum ajuda a equilibrar os hormônios, principalmente quem está muito na insulina, que é muito predominante hoje, resistência insulínica. Então, ajuda a baixar, resolver a resistência insulínica. O jejum ajuda na cetoadaptação. O que é cetoadaptação? É tornar o seu corpo uma máquina de queimar gordura. Então, o jejum ajuda a emagrecer, não apenas durante o jejum, mas também transformando o corpo numa máquina de queimar gordura. O jejum tem um benefício mental e espiritual também muito bom, né? Aumenta o foco, melhora a concentração, melhora a capacidade de meditar, a capacidade de se espiritualizar. Não é à toa que Jesus, Gandhi, Buda e vários outros líderes religiosos, como o Ramadã, né, uma prática religiosa, são preconizados em cima do jejum. O jejum é muito bom para emagrecimento também. O jejum ajuda a emagrecer. É uma ferramenta que, com a constância, ajuda a emagrecer. O jejum é o verdadeiro detox do corpo. Durante o jejum, nosso corpo se vê livre da digestão, livre de fezes, né? Se for um jejum mais prolongado. E com isso ele consegue ativar mais o sistema imune e resolver várias questões e desintoxicar o corpo, detoxificar o corpo, limpar o corpo. É realmente a maior limpeza que você pode fazer no seu corpo é através do jejum. O jejum também tem um efeito que se chama autofagia. A autofagia é o corpo comendo o próprio corpo, entre aspas. É o corpo reciclando tecidos
que não estão sendo mais tão usados, que estão danificados, que estão disfuncionais, seja na unidade dentro da célula. Então, às vezes, tem alguma organela lá dentro da célula, uma mitocôndria, por exemplo, já está disfuncional, que foi glicada por excesso de glicose. O corpo consegue, durante o jejum, pela ausência de nutrientes externos, reciclar aquelas organelas e tirar os nutrientes delas. E tratar, por exemplo, algum pólipo, algum câncer que está se formando, o corpo dá um tempo para ir lá e aumentar a possibilidade de aplicar uma autofagia em cima daquelas células ali que estão disfuncionais. Então, a autofagia é fantástica. Inclusive, quem emagreceu muito, está com excesso de pele, consegue, aos poucos, com disciplina, com a prática do jejum e melhorando esse excesso de pele e, sem cirurgia, consegue botar a pele no lugar, voltar a pele aos poucos. Não é milagre, não é de uma hora para outra, mas isso acontece, tem vários casos, e eu mesmo sou exemplo que aconteceu isso comigo, eu emagreci bastante, e depois a minha pele foi ficando mais né? Mais justinha. Aquele excesso de pele, o jejum, com o tempo, tem 6 anos que eu pratico jejum, vai voltando a pele. Uma outra coisa que acontece no jejum, que também falando de pele, é que um hormônio que cresce muito durante o jejum é o GH. E o GH é o hormônio do crescimento, né? Growth Hormone. Ele ajuda várias funções no corpo. Melhora a pele, melhora a unha, melhora cabelo, melhora tanto que tem gente que toma GH, né? Então, durante o jejum, a gente consegue uma dose não tão grande quanto quem faz exógena, mas é aquela coisa, é natural e aos pouquinhos a gente vai melhorando. E muitas pessoas não conseguem fazer jejum. Eu não conseguia fazer jejum. Muitas pessoas acham que jejum é loucura. Eu achava que era loucura. A primeira vez que me falaram que estava em 24 horas de jejum, eu falei, você tá maluco, você vai desmaiar, você vai cair. Eu não conseguia fazer direito jejum para fazer exame de sangue, para fazer cirurgia, muitas vezes ficava com dor de cabeça. E por que isso acontece? Porque nós perdemos durante a vida, pela má nutrição, pelos maus hábitos, a capacidade de acessar o nosso estoque praticamente infinito de energia que a gente acumula em forma de gordura. 1 quilo de gordura corporal tem 9.000 calorias. Com 1 quilo de gordura, se você acessa essa gordura, a gente tem energia para rodar mais de 3 dias. Então, não é falta de energia, é falta de acessar a energia. Então, a gente precisa, primeira coisa, para começar a fazer o jejum, fazer uma cetoadaptação. E isso acontece quando a gente muda para uma alimentação mais baixa em carboidrato, que estimula menos a insulina, e a insulina atrapalha esse processo de acessar a gordura corporal. Muitas pessoas, quando tentam fazer jejum, o que elas falam? Elas falam, eu fiquei com dor de cabeça, senti fraqueza, fiquei sem energia, me deu sono, me deu muita fome. Por que isso acontece? Porque as pessoas erram na hora de fazer jejum. Quais são os principais erros na hora de fazer jejum? O primeiro deles é a pessoa não estar cetoadaptada, ou seja, a pessoa está literalmente dependente da energia do carboidrato e não consegue usar a gordura como fonte de energia. Então, essa pessoa vai ter muita dificuldade de fazer jejum. A segunda é não se nutrir adequadamente antes do jejum. O jejum não é um período de desnutrição. O jejum é um período que você está tão nutrido que você consegue ficar um período, dar um tempo para o seu corpo sem precisar ingerir alimentos. Então, não é para desnutrir. E o terceiro erro é a pessoa, durante o jejum, não repor eletrólitos, não entregar minerais para o corpo, porque são necessários. A gente usa, por exemplo, sódio, a gente usa em várias funções. Se você precisar controlar a sua temperatura e suar, transpirar, fazendo exercício, por exemplo, você vai eliminar sódio. Então, você precisa repor esse sódio para você não ficar sem minerais, sem eletrólitos e com o corpo disfuncional. E o quarto erro comum no jejum, eu vejo diariamente, é como essa pessoa vai fazer o desjejum. Como é que ela vai fazer? Vai quebrar o jejum. Como é que ela vai se alimentar depois do período de jejum? Se alimentar após o jejum é tão importante, ou talvez mais importante, do que se nutrir antes do jejum. Então, a prática do jejum não é sobre se desnutrir, muito pelo contrário.
é se subnutrir bem, fazer o jejum de forma adequada, dar um tempo para o organismo, mas sem deixar ele desidratado, sem deixar ele sem eletrólitos, e depois se renutrir normalmente. Mas aí como é que a pessoa quer fazer? Aí a pessoa quer fazer um jejum, vou fazer um jejum de 24 horas. Antes disso, ela se empantua, se despede, né, da comida, come tudo que vê pela frente, pizza, sorvete, porcaria. O que vai acontecer? Essa nutrição que não nutre, né, esse monte de calorias vazias, não vão dar elementos para ela se sustentar nem por poucas horas. E outra coisa, vai estimular aquela energia rápida, aquele pico de energia rápido, uma hipoglicemia reativa que vai deixar a pessoa completamente sem energia, completamente quebrada em poucas horas. Então, ela não consegue romper essa barreira. E depois, se ela consegue fazer o jejum, ela vai acumulando aquela fome desesperadora, não toma sais, né, porque tem medo de sal, e depois, quando ela vai quebrar o jejum, ela faz o quê? Cai de cabeça em um monte de porcaria de novo, e aí desregula mais ainda o organismo. Então, realmente, esse jejum assim não funciona. Agora, se você faz uma supernutrição bem feitinha, bem limpinha, bem nutritiva, o jejum, o início do jejum é natural. Você nem sente fome, passa direto. Posso falar isso que eu acabei de fazer 10 dias de jejum e fiz essa supernutrição antes. Eu e mais uma galera fizemos. Quem fez o jejum, fala aí se não é assim, se não funciona. E depois você vai direitinho repondo ali, se hidratando bem, repondo eletrólitos, e no final faz um desjejum. Quanto mais longo o jejum, mais devagar tem que ser o de jejum e com alimentos limpos e nutritivos novamente. Então vamos lá, vamos para a prática. Como na prática se faz o jejum? Primeira coisa muito importante entender que o jejum é como atividade física. Você vai ganhando capacidade de fazer jejum à medida que você vai praticando. Então, depende da pessoa. Uma pessoa que começa a correr e nunca correu na vida, para ela correr 500 metros é muita coisa. Uma pessoa que já é ativa e de um dia para o outro ela resolve correr, ela consegue correr aí, sei lá, 2, 3, 5 quilômetros. Um maratonista, ele consegue de um dia para o outro correr 42 quilômetros. Então vai depender da sua prática, da sua habilidade, da sua capacidade de fazer jejum. Isso vem com a prática, tá? Não se aventure aí no primeiro dia já começar a fazer um jejum muito longo. Vai depender também da pessoa, da reserva de energia que ela tem. Uma pessoa muito magrinha, ela tem mais dificuldade de fazer o jejum do que uma pessoa que tem mais reserva, mais gordura para queimar. Então, isso é muito individual, quanto de jejum que vai fazer. Mas independente do tipo de jejum que for fazer, o mais importante é limpar a alimentação, né? Reduzir bastante, principalmente alimentos industrializados, processados, que vão atrapalhar, que não nutrem, que são alimentos vazios, são energia pura, mudar para uma alimentação mais nutritiva, que vai dar realmente elementos para você atravessar um período sem se nutrir, porque você já está nutrido, então isso é muito importante. Para quem está começando aí, vai fazer um jejum de 18 horas, fazer um jejum de 24 horas, num dia de alimentação, vem limpando sua alimentação, aí num dia você faz aquela alimentação mais vigorosa, mais forte, e até a saciedade. Aonde que é a minha saciedade? Come até se saciar bem, tá? Mas não porcaria, comida do bem. E aí, naturalmente, você vai fazer um jejum um pouco mais longo. E com isso você vai desenvolvendo essa habilidade de entender sua saciedade, entender sua fome e ir avançando aos poucos no jejum. Quem vai fazer um jejum mais longo, por exemplo, vou fazer um jejum de 3 dias, já tem prática, já faço jejum intermitente, é importante fazer aí 1, 2, até mesmo 3 dias, comendo mais, até a saciedade, limpando bem a alimentação, para ficar muito nutrido, super nutrido, e assim, nos primeiros dias, que são os mais difíceis, digamos assim, você conseguir ir num processo um pouco mais natural. A partir do segundo para o terceiro dia, tudo muda, a fisiologia muda. Então, é preciso entender também o que acontece durante esses jejuns mais prolongados. Aí já é uma teoria, um entendimento um pouco mais avançado. E a outra coisa que é importante é, durante o jejum, você seguir a sua sede, repor eletrólitos, acompanhar a sua urina, para ver se você está se hidratando bem, acompanhar os eletrólitos, calibrar a quantidade de atividade que você vai fazer, seja mental, seja física, de acordo com a sua habilidade, com a sua
com a sua capacidade já conhecida de fazer. Por exemplo, eu fiz 10 dias de jejum treinando, mas tem gente que precisa dar uma calibradinha ali mais para menos, vai aprendendo, vai se habilitando, vai ganhando habilidade para fazer o jejum mais longo. E, para finalizar, muito importante, o desjejum. Tem que ter muita consciência na hora de voltar a se alimentar, principalmente quem vai fazer um jejum mais longo. Por exemplo, nesse meu jejum de 10 dias, eu fiquei 3 dias voltando a me alimentar. No primeiro dia comi bem pouquinho, depois um pouquinho mais, depois um pouquinho mais. Alimentos muito nutritivos, muito limpos. Então, esse é o passo a passo para você fazer um jejum e vale muito a pena implementar essa prática na vida, que eu gosto muito de dizer que, se não for melhor, é tão bom quanto uma prática de atividade física. E aí, quais desses erros que eu comentei que você já cometeu? Quais desses benefícios do jejum você já conseguiu? Você já fez jejum de quantas horas? Qual foi o máximo que você já fez? Comenta aí. Você está junto lá nos grupos de jejum comigo? Deixa aí sua experiência para o pessoal saber que eu não estou aqui mentindo sozinho. Falou? Deixa seu comentário aí e um abraço.